E aí, pançudinhos e pançudinhas, galerinha que gosta de comer aqueles biscoitinhos, que gosta de devorar o rango enquanto tá programando, comer um docinho, eu sei como que é. Então, galera, ó, é o seguinte, eu vim aqui, é até rápido esse vídeo aqui, porque aconteceu um negócio que eu não queria deixar passar. Eu sei que tá até barulho aqui. Eu saí, mas esse negócio estava me incomodando. E assim, eu preciso falar com agora, que senão depois vai passar e perde o sentido. Mas eu tava. Fiz uma entrevista hoje. Trabalhar com tecnologia não são só flores. Não são só flores. E eu estava participando de um processo seletivo de ontem para hoje. E assim, eu vou contar para vocês como que é, porque é a vida real enquanto ela acontece, tá? E aí vocês, a minha intenção aqui é ajudar vocês, a quem quer entrar na área de TI, quem quer migrar de área, quem é novato, ou às vezes algum assunto que pode ajudar quem já está na área, tá? Porque uma coisa é importante para todo mundo. Cara, quanto mais de negócio você também souber, melhor vai ser para você. Aconteceu hoje na minha entrevista também. Eu achei que era uma vaga lá para programador, arquiteto, e eles estavam precisando de uma pessoa que soubesse muito de negócio, ok? Então isso acabou me levantando algumas pulgas atrás da orelha também com relação a isso. O Felipe Champs fala muito sobre isso, de você entender também do negócio, você ter mais visão. Pessoas que têm visão empreendedora, com certeza elas conseguem muito mais destaque na área de TI, conseguem resolver mais problemas também e conseguem ajudar na área, nessa negociação, nessa ponte entre a programação e também a parte de negócios, porque sem negócios não vai ter programação. Se não tiver programação, não automatiza negócios, mas o negócio vai existir com ou sem programação. Tem o tiozinho lá da venda que vende e anota no papel, tem o tiozinho que vai lá e não marca. E aí ele vai pegar e vai vender tudo à vista. Então, assim, os negócios podem existir sem tecnologia, sem programação, mas programação não existe sem tecnologia. Oh, perdão. Não existe, que animal, né? Tecnologia não existe sem negócio, entendeu? Porque sempre tem alguém pagando por trás dos panos. Se liga só, sempre tem alguém pagando por trás dos panos para você usar essa tecnologia de graça. Mas vamos fechar esse parênteses e vamos voltar aí para o assunto do vídeo, que eu estar chateado com a entrevista que eu fiz, ganhando um bom salário, eu fechei um contrato com um bom salário, mas eu estava precisando muito desse trabalho, mas muito mesmo, eu estou um tempão parado, e eu não tô 100% feliz, entendeu? Não tô tão contente. E eu vou explicar para vocês, espero que vocês quero tentar explicar de uma forma que talvez vocês entendam. E vamos para cima, e agora eu acho que vai ter um corte, que a Lara vai cortar aqui o vídeo para ela poder, que eu vou fazer um teste para ver se essa barulheira aqui tá até bonito aqui, mas aí, galera, olha lá. Aqui é o Castelo de Leiria. Aí aqui tem uma fonte, aí tá tendo um evento aqui, eu vim para ver o evento e esse negócio tá me incomodando demais aqui, essa questão do que aconteceu hoje nessa entrevista, e aí eu já tô aproveitando para gravar, e tem que ser assim, galera, se vocês querem fazer alguma coisa, vocês vão lá e façam, é melhor vocês fazerem do que vocês depois falar, se eu tivesse feito, mano, não sei o quê. Como meu mentor, Helder Moraes, grande garoto, que ele diz, cara, é melhor feito do que bem feito. Então vamos fazer, vamos construir. E eu vou aqui dar uma pausa e vou ver como que tá o áudio para ver se não tá muito zoado. Se tiver muito zoado, eu já volto já em algum lugar mais calminho. Aí, galera, bom, eu vim para cá, tá um pouco mais sossegado aqui, e aí eu consigo falar um pouquinho, aí depois eu volto lá para o evento. Então, o que eu estava falando para vocês é o seguinte,
essa entrevista que eu fiz lá, eu tive que mudar algumas coisas no meu... eu, na verdade, não. Acontece muito, mas são os ossos do ofício. Então, imagina, eu vou colocar um cenário aqui para vocês, tá? Imagina assim, para trabalhos que exigem determinadas tecnologias, se você não tem totalmente aquelas tecnologias, a empresa vai lá e fala para você, ó, precisa disso, disso, disso. Às vezes elas te dão algumas, assim, dão um curso ali para você fazer rapidinho, para você entender o conceito do negócio, e colocam isso no seu currículo, em algum momento, coloca ali algum espaço ali do seu currículo, e entregam pro cliente para avaliar. Se o cliente aprovar o currículo ali, quiser conversar com você, que é o segundo passo, aí você tem que explicar o que você fez ali, e aí você explicar a sua trajetória dentro daquela empresa, quais eram as atuações que você tinha, quais eram os seus papéis, o que você fazia, o que você não fazia. E o que acontece? Geralmente você vai, faz a entrevista e se você passar, ok. Se não passar, ok. Mas se você passar, aí você tem que começar a correr atrás de aprender essas tecnologias e de também se adequar a esse cenário. Então o que acontece? Aí aconteceu isso comigo hoje nesse trabalho aí, nessa entrevista. E assim, eu fiquei extremamente nervoso, que eu gosto de, assim, o máximo de autenticidade possível, mas o mercado cobra coisas, é o business, é o negócio. Sem negócio não existe tecnologia. Então, são negócios, é o business. E assim, eu já tinha passado por isso, mas fazem muitos anos, né? Faz aí, eu acredito que em torno de 5 anos já, a última vez que aconteceu isso comigo. E assim, eu fiquei extremamente nervoso. Foi a pior entrevista que eu fiz na minha vida. Foi a pior entrevista que eu fiz na minha vida. E quando eu perdi o controle do negócio, eles me chamaram a atenção. Não, Paulo, ó, aqui em Portugal. Não, Paulo, ó, assim, isso aqui que eu montei um esquema de arquitetura lá, mostrando as tecnologias, fiz toda uma apresentação e tal. E aí eles falaram, não, Paulo, ó, essa parte aí a gente já tá por dentro e tal, a gente gostaria de você, que você falasse um pouco da sua experiência dentro da empresa e como você usou essas tecnologias e tal. Como o cargo era para arquiteto, eu acreditei que eles quisessem que eu montasse uma arquitetura, como a gente poderia usar aquelas tecnologias em uma arquitetura. Então eu montei a arquitetura, montei os projetos, montei um projeto ali, utilizando as tecnologias que eles queriam, e, meu, cara, eu só passei vergonha. E aí, a partir disso, eles retomaram, né, deram esse ponto de atenção para mim. Então, vocês também lembrem-se, quando houver ponto de atenção, prestem atenção, porque é atenção, né, caralho? Ô, caceta. Então, assim, que dá tempo de retomar, tá? Fica uma dica aí. Pô, eu fiz a pior entrevista do mundo, teve esse ponto de atenção que eu nunca tinha levado um ponto de atenção assim numa entrevista desde 2016, há 10 anos aí, nunca levei um negócio desse. Eu levei um ponto de atenção e eu passei, caraca, velho. Eu passei, cara. Eu passei. Então, o que acontece? Eu queria deixar essa dica para vocês, cara. Não achem que tudo está perdido. Por outro lado, existe esse tipo de coisas que acontecem na área dos negócios e você tem que correr atrás. Assim, eu vejo uma galera mimizenta que não tá nem aí com nada, que quer, sei lá, sombra e água fresca e ganhar um salário altíssimo. Cara, isso não vai acontecer, bicho. Isso não vai acontecer. Se você quiser montar uma empresa e ficar com sombra e água fresca, você vai montar uma empresa, ficar com sombra e água fresca. Cara, você tem que desenvolver
a sua mentalidade. Você tem que desenvolver. Aí vai vir aqueles, meu curso, não sei o que, o mano deve vir cheio de, faz de curso, vai falar de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Pô, cara, se você não desenvolver a sua mentalidade, você tá na roça, meu amigo. Porque, principalmente nessa área, cara, a gente vive estressado, cara. As pessoas estão estressadas. Aqui em Portugal, a galera é mais estressada ainda. Assim, e eu vejo como você ter uma mentalidade um pouco mais aberta, de você buscar entender, né, uma inteligência emocional, uma inteligência relacional, de você conseguir ser criativo, de você conseguir resolver problemas, de você entender de negócios, né, de como funciona um pouco. Não é para entender tudo, cara, é só entender um pouquinho do mundo dos business ali, o que acontece. Pô, se a empresa está fazendo isso, por que ela está fazendo isso? Por que ela quer que eu desenvolva essa atividade aqui? Não que você vai querer entrar no negócio. Se não for da sua vontade, você não precisa trabalhar no negócio. Existe uma profissão que é o PO, Product Owner, do Scrum, que você vai trabalhar um negócio para desmantelar isso aí para as equipes de tecnologia desenvolverem essas partes de negócio, essas regras de negócio que o PO levanta, né? Que ele tem essa, essa responsabilidade de pegar o que é negócio, que precisa colocar no serviço de tecnologia, num projeto, e aí os times de desenvolvimento desenvolverem isso. Então, assim, então existem profissões, existem parte de negócio. Às vezes um dia, cara, pode ser que você se veja criando um negócio, olhando para a empresa e falando, pô, se a empresa está fazendo isso, vai refletir nesse ponto. Cara, você não vai enxergar isso assim de uma hora para outra e rápido, não. Mas você vai enxergar uma hora, cara. Vai chegar uma hora que você vai enxergar. Então, geralmente as empresas, para quem é programador e tem essa, ou da área de TI, tem essa visão analítica de negócios também, eles dão muito valor, cara, muito valor. Então, assim, eu tenho essa visão, precisava disso nessa entrevista. A entrevista era para arquiteto, mas o projeto já está rodando, já é um projeto antigo aqui, que une algumas coisas da União Europeia. Não vou entrar em termos técnicos, coisa técnica aqui, que esse canal aqui é para ajudar quem quer entrar na área de TI, para quem já é da área de TI, mostrar alguns pontos que me fizeram chegar até aqui, sair lá de uma cidadezinha de 17 mil habitantes, com mais de 30 anos, e chegar até aqui. Tem história pra caramba, e eu acho que eu consigo agregar aí alguns valores para vocês. Então, é isso, galera. Pontos. Eu tô chateado pra caraca ainda por causa disso, porque eu fiz a pior entrevista da minha vida e eu passei, cara. E eu passei. Eu tô preocupado com isso. Eu não gosto de decepcionar as pessoas. Felizmente, o pessoal da consultoria, eles não ficaram decepcionados, mas eu fiquei decepcionado comigo mesmo, cara. Que eu sei que eu poderia fazer melhor. E eu tô extremamente chateado. Minha esposa vai chegar agora meia-noite do trabalho. E aí eu vou tomar um vinhozinho com ela, vou tentar espairecer a cabeça. Aí tem as nossas meninas lá em casa. Mas assim, tô chateado. Mas assim, eu tô muito, muito, muito chateado mesmo. Mas eu vou tomar uma chateado mesmo, peraí. O Java que deu. Então é isso, galera. Eu quero que vocês saibam que não é um mar de flores. E pra gente, eu já tô me auto-sabotando, porque eu já tô pensando, pô, daqui a alguns dias eu começo lá no trabalho, quem que sou eu, cara? Que eu fiz, cara? Deu tudo errado e eu tô aqui. Por que eu tô aqui, cara? Pô, uma vaga de arquiteto, com 3 anos de experiência no mínimo na área de Java e tal. Então seria um arquiteto júnior, mas era o que eu sonhava, cara. Tipo, ter a oportunidade de ser arquiteto e desenvolver essa habilidade. Hoje não, sábado agora, daqui 2 dias, amanhã é sexta, sábado, eu vou estar falando com o Otávio Santana. Procurem, ele é de Java, ele é um puta de um, ele é arquiteto, ele é programador,
O cara é virado no giraia, bicho. Otávio Santana, cara, de já. Ele é virado no giraia, esse cara. É um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, fala não sei quantas línguas. Ele era de uma família bem humilde também, pelo que eu conheci um pouco da história dele. Ele mora aqui na minha cidade e eu vou encontrá-lo. Eu chamei ele exatamente porque eu queria voltar, virar minha carreira para a área de arquitetura e tentar ser um programador melhor, porque eu sei que eu preciso melhorar muita coisa, muitas habilidades, eu preciso ficar, mas melhorar assim, muita, muita, muita coisa. E eu queria a opinião dele para eu mirar, né, visualizando a arquitetura daqui 2 anos, mais ou menos 3 anos, e aí ir melhorando algumas coisas básicas em mim para que eu me tornasse isso daqui a alguns anos, ser um programador melhor hoje, para me tornar a ser arquiteto. Mas a vida me jogou nisso agora. Eu não achei que eu ia passar. É, Era uma vaga que eu não queria, porque as tecnologias elas são antigas e eu não queria trabalhar mais com coisa antiga. É muito cansativo, é um negócio que eu não domino e eu passo vergonha, eu fico frustrado, é uma coisa de louco. Então, assim, eu não era o que eu queria, mas foi o que a vida trouxe para mim. Então, eu abracei a missão, fechei com eles, eu estava em outros processos seletivos, eu não poderia fechar essa porta porque é para o setor público aqui, imagina o Ministério da Saúde de Portugal, eu vou trabalhar para eles em um time com, com esse título, né, um arquiteto, mesmo que eu acredite que seja júnior, mas é um papel importante, eu vou ter, eu vou desenvolver novas habilidades, eu vou ser responsável por, por 3 ou 4 pessoas. Eu não estava esperando isso, eu já estou ficando aflito só de falar para vocês. Ai, caraca, cara, eu tô fudido, velho. Eu tô muito fudido, cara. Mas assim, vai ser extremamente importante, porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ver as pessoas crescerem, eu gosto de ver as pessoas se desenvolverem. Então, eu acho que isso vai ser importante, eu acho que eu vou bater muita cabeça, eu vou apanhar muito, e eu vou levar o máximo de tempo que eu conseguir. Eu estava numa situação muito complicada, muitos meses sem trabalho, gastando assim o mínimo possível e, 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 e tirando o dinheiro até de onde não tinha para a gente poder ir se mantendo com o mínimo possível aqui em outro país. Aí sou só eu, a minha esposa e as meninas, ninguém consegue ajudar a gente. Imagina, a gente é de família muito humilde, mas muito humilde lá no Brasil. Imagina eles ter que mandar R$ 100 para cá. Nem dá, não vira nada aqui em euro. Então, somos nós por nós mesmos. Então é o risco. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Que, assim, tô chateado com algumas coisas, depois dessa entrevista. Eu queria estar muito feliz, mas não tô 100% feliz. Ao mesmo tempo, eu estou extremamente grata porque a vida me jogou para algo que eu queria daqui 2, 3 anos e eu precisava do trabalho, um bom salário, um título, né, que já é um título legal. As pessoas já vão olhar com outros olhos. Então, a vida de TI não é as mil maravilhas, não só BO também. Eu vou conseguir dar uma tranquilidade para minha família, para a gente tentar se estabilizar, porque eu trouxe eles para cá depois de 2 anos que eu estava aqui, todo danado, trabalhando, juntando grana, trouxe eles. Aí eu me afundei aqui, esperar a moto. E aí a gente se afundou porque a gente estava morando caro, o pessoal passando a perna na gente lá, os donos do apartamento, a gente acumulou dívidas e só eu trabalhando, a gente gastando demais, porque só de contas eram 1.500 de conta, não porque a gente esbanjava, mas porque o aluguel é caríssimo aqui em Portugal. Eles amarraram a gente num contrato. O apartamento, o prédio é de 1950, para vocês terem noção. Apartamento antiquíssimo, cara. E pagando caríssimo, 900 euros de aluguel. E aí a gente descobriu que tinha vazamento de gás. A gente, entre gás, luz, água, a gente tinha que ligar a água, ficar 10, 15 minutos esperando
para a água esquentar, porque ela não esquentava. E aí a gente mandou ir gente lá, aí não conseguiu arrumar, a gente falou com os donos do apartamento, eles não fizeram nada, amarraram a gente no contrato, eu pagava mais, eu pagava em torno de 1.500 a 1.600 de conta, entre aluguel e contas da casa, um absurdo. Hoje eu moro numa casa que eu pago 730 e as contas de gás e energia vem 65. Água vem uns 80, 70, 80, ainda tá alto, ainda preciso ver que tem algumas coisas que estão vazando lá em casa para o pessoal trocar. Então, assim, para ver se troca também, né? Então, assim, é um negócio que, assim, prejudicou a gente demais, a gente ficou todo danado, ferrado de grana, e a gente está se virando nos 30, então assim, é uma dádiva poder entrar num trabalho que em alguns meses eu vou conseguir sanar essas dívidas, porque eu fiz uma estratégia. Depois vocês me cobrem aí, deixa os comentários, já bate aí no sino para fazer aquele, para tocar o badalo, toca o badalo aí, entendeu? Deixa o seu comentário, a sua curtida aí, porque eu vou trazer para vocês, porque eu fiz um planejamento. Então a gente fez um planejamento para a gente conseguir, porque aqui em Portugal, se pesquisem aí, não se ganha muito, mas a gente fez um planejamento para a gente se conter nos gastos e a gente conseguir, né, ter a nossa evolução, tá? Então, galera, eu quero que vocês tenham, cara, um dia excelente, uma noite excelente. Vamos para cima, deixa seus comentários aí, suas dúvidas, se você já passou por algo parecido com isso. Se você pensa em vir para a Europa, né? Não sei, às vezes tem gente que pensa em vir para a Europa. Se vocês não pensam... E assim, eu vim com 400 euros, cara. Eu construí uma história nesses 3 anos que eu estou aqui. Muitas vitórias, muitas derrotas, e eu sei que compartilhando aqui eu também vou conseguir ajudar várias pessoas, e vamos para cima. Vou mostrar um negócio aqui para vocês, olha essa moto aqui. Tem cara de Uber aqui, Uber Eats, né? Que faz Uber Eats, pessoal que entrega comida de moto, que a galera usa umas motonas dessa, bicho. Essa aqui é uma GS da BMW, ou é 800 cilindrada ou uma 1.200 cilindrada da BMW, cara. Tem uma galera que usa para entregar comida de moto. Por isso, quando você vê assim, geralmente é brasileiro, cara. O brasileiro chega aqui, consegue comprar uma motona dessa, pau no gato para trabalhar, fazer dinheiro e ter uma motona, né? Então é isso, galera. É só uma curiosidade aí. E vamos para cima, tamo junto. Qualquer dúvida, qualquer coisa aí, se algum amigo seu precisar de alguma conversa sobre questão fiscal, sobre questão jurídica, ou algum amigo que veio para Portugal, tá meio danado, aí eu também consigo dar alguns conselhos. Fiz todas as papeladas lá na imigração para minha família, para mim aqui, montei 3 empresas aqui já. Então já passei por muita coisa, eu consigo dar uma ajuda aí para a galera. Vamos para cima, entre em contato e valeu!